Olá, amores da minha vida! Tudo bem, riquezas? Gente, na aula de hoje, nós vamos tratar sobre a complexidade geográfica da Rússia. Amores, nós já falamos sobre o fim da Guerra Fria, já falamos sobre o leste europeu, como o leste europeu foi incorporado, se adequou à economia mundial. Na aula de hoje, nós iremos tratar mais propriamente da Rússia. Então, te organiza, pega todo o teu material, teus marca-textos, teu livro didático, arruma a tua bancada e vem estudar comigo, tá certo? Abra o teu livro didático na página 492. Vamos lá? Se você abrir um pouquinho antes, deixa eu pegar aqui meu livro didático. Se você abrir o seu livro didático um pouquinho antes, na página 490 a 491, você vai se deparar com o mapa da Rússia. Amor, olha a dimensão territorial disso. Gente, a formulação dessa dimensão territorial ela vai começar pelo século XV, com anexações de território. E nós vamos ter uma pluralidade de etnias muito grande dentro desse território. Vai dando uma olhada aí nas matrioscas, que são símbolos da cultura russa. Observa a linha de ferrovia que atravessa a Rússia, passando por 8 fusos horários diferentes, com uma rota de 9.259 quilômetros de extensão, que leva 6 dias, 5 horas e 19 minutos para você concluir toda ela. Ou seja, gente, cerca de 163 horas para ser completada de trem. Olha a dimensão territorial e a riqueza. Gente, muito, muito, muito da Rússia está guardado. Tem muita coisa que a gente não vai ter acesso, principalmente quando vocês forem ver pelo contexto de história, porque como é uma nação muito fechada, nós não vamos ter realmente acesso a todos o conhecimento. Mas geograficamente falando, nós estamos falando de um território com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Pensa em 2 Brasis, tá? Porque vai ser... Nós já falamos que o Brasil ele é grande, né? O Brasil é um país com dimensões continentais. Agora, avoluma isso aí, multiplica isso e pensa no teu país 2 vezes mais. E aí a gente vai estar chegando perto da dimensão territorial da Rússia, tá? Vem no teu livro didático na página 492. Gente, olha só. Lá no século XV, nós vamos ver o czar Ivan III expulsando os mongóis e decretando decretando a unificação territorial do país. Depois disso, nós vamos ver a Rússia na proporção que nós conhecemos, e o czar que veio a seguir dele foi o Ivan IV, o Terrível, que iniciou um processo de expansão desse império, que, diferente do realizado pelos colonizadores europeus, que conquistaram o território para além mar, avançou pelo continente. Assim, o Império Russo foi dominando territórios onde viviam diversos povos da Europa, na Europa, na Ásia, América e até mesmo na América do Norte, com a ocupação do Alasca, que posteriormente foi vendido para os Estados Unidos. Então, olha só. Todos os grandes impérios que vão se consolidando ali no século XIV, século XV, século XVI, eles partem numa busca, numa expansão territorial, com vários motivos para isso. Só que quando nós tratamos da Europa, mais propriamente dito, nós falamos de uma expansão que foi feita de maneira ultramarina, que são as grandes navegações que vocês estudaram lá no 7º ano e estão caducos de saber do que nós estamos falando agora. A Rússia, ela também teve o seu processo de expansão, só que esse processo de expansão foi um processo de expansão de anexações de territórios ali, de maneira sólida, territorialmente falando. Eles não precisaram fazer o mesmo processo ultramarino que o restante, que a Europa em si precisou realizar, tá certo?
Gente, em 1922, os bolcheviques, que é um movimento revolucionário liderado por Lenin, reestruturaram completamente o país, que passou a ser chamado de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí, gente, aqui nós passamos pelo processo de Revolução Vermelha de 1917. Estamos agora num processo de consolidação desse mundo socialista em 1922 com os bolcheviques, tá bom? Continua comigo e grifa aqui nesses dois últimos parágrafos. Como já visto, com o fim da União Soviética em 1991, as repúblicas que haviam sido anexadas se tornaram independentes e a Rússia passou a se chamar Federação Russa e apresentar os limites atuais. A Federação Russa, por ser muito grande, apresenta 85 divisões, 22 repúblicas, 9 territórios, 46 regiões oblasts, uma região autônoma, 4 distritos autônomos, 3 cidades federais, que são Moscou, São Petersburgo e Sebastopol. É um pouquinho complicado, né? Observa aqui, gente, junto comigo, a Praça Vermelha em Moscou. A Praça Vermelha, ela é um dos símbolos mais importantes da União Soviética. Gente, olha só, compreende da dimensão. Vamos fazer uma análise aqui básica sobre a dimensão territorial que nós estamos nos referindo? Amores, nós estamos falando de um território de 17 milhões de quilômetros quadrados, que vai se estender do continente europeu ao continente asiático. Extremamente forte. Tem um processo de dominação muito interessante que vai ser a partir do século XV. A partir do século XV, a gente vê a expulsão dos mongóis do território e a unificação. Depois desse processo de unificação, nós vamos ver o processo de expansão territorial, e esse processo de expansão territorial ocorrendo por terra, diferente do empreendido pelos europeus na sua expansão ultramarina, tá? Quando eu falo que teve essa expansão por terra, eu preciso que tu compreenda que nós estamos falando de mais de 160 grupos étnicos dentro de um mesmo território. Cada parcela territorial que era anexada tinha os seus povos de origem. E esses povos de origem, eles vão ser todos abarcados agora pela grande mãe Rússia. Mas pensa comigo, são cerca de 160 grupos étnicos diferentes. Nós vamos ter ucranianos, tártaros, chechenos, armênios, entre vários outros. Será que esses povos, eles se compreendiam como russos na realidade? Porque eles passaram por um processo de dominação, tá? Isso é sabido. Mas eles conseguiam se compreender enquanto população russa mesmo, ou não? Eles mantinham o seu nacionalismo extremamente intrínseco, extremamente guardado. Dessa maneira, é bem lógico nós pensarmos que mais para frente, essa anexação territorial iniciada lá no século XV, ela vai tender a ter impactos, digamos, a sofrer impactos por grupos que às vezes não estão satisfeitos com as diretrizes que o país toma, tá? Vamos comigo para a página 493, eu quero que você observe este mapa. Deixa eu vir aqui. Deixa eu me diminuir para nós conversarmos só sobre o mapa da Rússia, sem eu aqui no pontinha para vocês. Amores, olha a dimensão territorial da Rússia. Nós estamos realmente falando de um território muito vasto. É um local que vai estar pegando desde o continente europeu até o continente asiático. Realmente são uma média de 46 milhões de pessoas. São 160 grupos étnicos diferentes. E essa população, ela vive
e com um clima muito, muito delicado. Porque olha só, as condições climáticas e as potencialidades de exploração dos recursos naturais vão estar influenciando muito na distribuição da população pelo país. A maior parte dos russos vão se concentrar no centro da Rússia Ocidental, próximo aos Montes Urais, e no sudoeste, quer dizer, da Rússia Asiática. Olha só, observa aqui comigo no teu mapa, onde nós temos o maior contingente populacional são as áreas mais escuras. Conseguiu acompanhar comigo? Gente, quando nós estamos tratando desse território, nós temos que ter noção que é um país extremamente importante na geopolítica mundial, tá? Porque é uma grande potência militar. Ah, professora, mas acabou a Guerra Fria. Amor, acabou no papel, né? Acabamos no papel com a Guerra Fria, mas nós temos grandes potências mundiais e a Rússia, ela é extremamente importante nesse contexto geopolítico atual, justamente por ela ser uma potência militar, tá? Ela tem um enorme arsenal bélico. O arsenal bélico dela pode ser equiparado somente com o arsenal estadunidense. Então, estamos falando sim de um local belicamente falando, militarmente falando, muito forte, tá? Além disso, o país exerce uma grande influência sobre os países que compunham o antigo bloco soviético, a antiga União Soviética. O que vai compor, o que vai marcar, gente, uma grande área, tá? A Rússia compunha o G8, no caso, o grupo dos 8, formado pelas maiores economias do mundo, por sua importância geopolítica e militar. No entanto, ela foi suspensa desde 2014, após tentar entrar em um embate sobre a anexação da Crimeia ao seu território. Em 2014, houve um conflito muito grande realmente com relação à possibilidade de anexação da Crimeia. Se você quiser procurar os livros, os vídeos no YouTube, você vai estar vendo esse processo de tensão mundial. Foi um período realmente extremamente tenso, onde uma das coisas que os alunos do ensino médio mais perguntavam era: professora, a gente vai entrar numa terceira guerra mundial? Mano, tu nunca nem saiu, tu não fez no ataque, tu nunca saiu no processo de tensão mundial, mas enfim. Quando nós falamos da economia da Rússia, nós estamos tratando de uma nação que entrou em processos de transições econômicos, porque quando nós tínhamos a União Soviética, nós tínhamos o Bloco Soviético, nós tínhamos uma economia planificada. Quando se finaliza o processo de União Soviética, com todas aquelas implementações, como Perestroika, Glasnost, nós vamos observar uma adequação da Rússia ao mercado mundial. Tá? Então, durante esse processo, que vai da década de 90, nós vamos ver a Rússia entrando numa crise muito profunda, com a queda de quase 10% do seu PIB. Nesse período, houve um aumento exacerbado da pobreza, do desemprego dentro do seu território. Tá? Só que, a partir de 2000, a Rússia voltou a crescer em função da desvalorização da moeda, que estimulou as exportações e, sobretudo, sobre a alta do preço do petróleo, seu principal produto de exportação. Além disso, com a abertura econômica, o país passou a atrair muitos investidores estrangeiros interessados no mercado consumidor. Assim, a Federação Russa surge como um país emergente, assim como o Brasil, a Índia, a China, a África do Sul, que juntos compõem os BRICS. Nós já conversamos sobre isso, tá? Nós já falamos sobre os BRICS durante as nossas aulas. Então, amor, olha só. Apesar dela ter entrado num processo de crise muito acentuado a partir principalmente da década de 90, por causa dessa mudança na sua estrutura econômica, após isso, devido às consequências dessa crise econômica, como o excesso da pobreza, o excesso, a grande taxa de desemprego, a economia quebra, a moeda desvaloriza.
A moeda desvalorizou, ela começou a ser... eles passaram por um processo de abertura econômica, e aí o país começa a atrair muitos investidores. E aí nós começamos a ver a Rússia voltando a passar por um processo de expansão novamente, está se tornando, assim como outras, assim como o próprio Brasil, uma economia emergente. Amores, falando de agricultura, a Rússia, ela é uma das maiores produtoras agrícolas do mundo. Ela lidera a exportação de trigo, de centeio, é uma das maiores fornecedoras mundiais de cevada, aveia. A sua produção agrícola ela vai se concentrar principalmente na região ocidental e na região do Cáucaso. Olha só, gente, na região da Sibéria, nós vamos ver a maior floresta de coníferas do mundo, tá? A taiga. É daqui que a gente vai ver a exploração de recursos florestais para a produção de madeira, papel, celulose. É interessante que mesmo tendo essa área para a agricultura tão vasta, mesmo tendo a maior floresta de coníferas do mundo, a Rússia ainda não produz, não tem uma produção agrícola suficiente para o abastecimento do seu mercado interno, para vocês verem a proporção do território russo, tá? Aí, o que vai acontecer? Dessa maneira, o governo ele vai estar tentando, ele tenta atingir a sua autossuficiência, buscando atingir uma autossuficiência alimentar, tentando aproveitar o potencial agrícola de cerca de 220 milhões de hectares de terras agricultáveis dentro do país. Amores, o Parque Industrial da Rússia ainda é o Parque Industrial herdado da União Soviética. Então, nós vamos ver um parque industrial que é baseado na indústria pesada, a indústria de energia, mineração, que se desenvolveu principalmente próximo às grandes fontes de matéria-prima. Dessa maneira, de maneira geral, as indústrias não se concentram apenas em uma porção do país. Na porção ocidental, as indústrias vão se encontrar mais perto de Moscou e de São Petersburgo. Já na região dos Montes Urais estão as maiores reservas de minérios da Rússia. Por isso, ali nós encontramos, tem uma concentração de indústrias siderúrgicas, metalúrgicas, petroquímicas. Outros importantes centros industriais desses setores estão localizados na Sibéria, próximos às maiores jazidas de carvão do país, tá? Além disso, a Rússia é uma das maiores exportadoras de petróleo e gás natural do mundo. Esse setor tem uma taxa extremamente representativa no PIB do país. A maior produção localiza-se na região da bacia do Volga-Ural, na Sibéria Ocidental. Olha só, o livro te trouxe aqui a extração de petróleo e gás natural no oeste da Sibéria, na Rússia. Gente, é justamente nesses quesitos, nessa indústria que vai estar utilizando como recursos seus recursos naturais e minerais, que nós vamos ver as maiores influências, digamos assim, da Rússia na geopolítica mundial. Olha só, acompanha comigo aqui no teu livro didático, na página 496, nós vamos ter um mapa que vai estar mostrando aonde estão os recursos minerais na Rússia. Gente, olha só a riqueza. Nós temos cobre, estânio, diamante, níquel, zinco, ouro, alumínio, chumbo, manganês, ferro, urânio, gás natural, petróleo, carvão. Tudo isso dentro do território russo. Gente, tratando da rede de transporte e integração do território russo, nós vamos ver uma rede de transporte baseada primordialmente nas ferrovias e nas hidrovias. A rede rodoviária, digamos assim, de dentro do território, ela é bem limitada, porque na realidade ela vem crescendo desde a década de 90, conforme vai havendo o aumento
dos automóveis dentro do território, vai havendo crescimento da produção automobilística dentro do território, nós vamos ver também a ampliação dessas linhas rodoviárias, mas como a Rússia ela é muito extensa, ela trabalha com transportes de cargas e pessoas, de mercadorias e pessoas em pontos muito distantes, justamente pela questão dos baixos custos na manutenção desses sistemas, a Rússia preferiu estar optando pelas hidrovias e pelas ferrovias. Lembra que nós já conversamos em alguns outros momentos que a ferrovia ela vai ter um alto custo para implantação, mas para manutenção não vai ser um custo tão alto. Por isso vai ser dos modelos mais utilizados dentro do território russo, certo? Amores da minha vida, riquezas mais que lindas. A nossa aula de hoje foi sobre o território russo, tá? Se você tiver alguma dúvida, eu vou estar tirando a tua dúvida durante a nossa aula via Zoom. Na nossa aula via Zoom, nós vamos estar debatendo mais sobre alguns lugares, como no caso da Chechênia. Eu quero que tu faça as atividades que vão da página 498 até a página 499. Esse nosso capítulo era um capítulo realmente pequenininho. Eu vou passar um link de um vídeo adicional, quero muito que vocês assistam ele. Se tiverem alguma dúvida, por favor, marquem isso para nós estarmos tirando essa dúvida durante a nossa aula via Zoom. Responde a atividade, envia essas atividades para mim e até a nossa próxima aula, meu amor, tá? Cheiro grande no coração e até a próxima!